Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler o verso 13. Apenas o verso 13. Assim nos diz a palavra do Senhor: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Vamos ler juntos ali no Data Show, para falar a mesma linguagem? Vamos ler juntos? Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Quero falar hoje, meus irmãos, sobre o poder que o nosso Deus tem. Eu vou pedir para que esse texto fique ali, para a gente olhar, porque é um texto muito conhecido pelo versículo que vem à frente. Mas eu quero falar hoje sobre o versículo 13 e o que ele tem a ver conosco hoje. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso. E o Senhor Deus está dando essa palavra que deverá ter a nossa total atenção. Porque tem coisas que acontecem na vida do ser humano que ele atribui a uma calamidade, ele atribui a situação do país, ele atribui a problemas financeiros, e muitas vezes as coisas não se acertam, porque nem tudo é obra do acaso. Nós temos que ter o bom senso e o discernimento para não dizer que tudo é do diabo, também para não nos fragilizarmos, nos vitimizando, dizendo eu fui vítima, e também não podemos deixar de considerar que do Senhor é a terra, o mundo e toda a sua plenitude, se eu fechar o céu. A minha versão diz: se eu cerrar o céu. Segunda coisa, ele fala, para que não chova, ou mandar os gafanhotos, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Quem está falando é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então veja bem uma coisa, ele está dizendo que se as coisas não vão bem na nossa vida, nós precisamos rever a nossa vida diante dele como estamos. Porque pode ser que eu não esteja sendo abençoado porque eu estou andando em desacordo, em desalinho à sua palavra. Eu poderei estar andando em pecado contra o Senhor. E quando andamos em pecado contra o Senhor, o céu fecha a porta para nós. O Senhor fecha a porta para nós. Por isso ele está dizendo, olha, se eu fechar o céu, Deus tem o poder de fechar a bênção sobre a nossa vida. Deus tem esse poder de fechar a bênção sobre a nossa vida. Você quer ver algo pior do que quando Deus fecha a bênção na nossa vida? É o que vem segundo aí no texto. Ele diz, olha, se eu fechar o céu para que não chova, quer dizer, irmãos, hoje eu estava aqui, uma pessoa falou assim comigo assim, pastor, está chovendo demais. Eu falei, não, está chovendo o que nós precisamos, louvado seja Deus. Ah, pastor, mas é demais? Eu falei, não é demais não, Deus é sábio em tudo que faz. Dá glória a Deus, irmão, porque se não viesse chuva, nós íamos ter racionamento de água. E racionamento de água nos lembra que nós temos que racionar também energia. Energia fica mais caro. E nós estamos ficando agora um pouquinho mais tranquilos. Não vai precisar ter racionamento de água, pelo menos. Se a energia vai subir, nós não sabemos, mas pelo menos água a gente tem. Para o verão que se aproxima. E o Senhor Deus está nos dizendo nesse texto, se eu fechar o céu para que não chova. Quantos lugares do mundo não está chovendo? Mas será que não está chovendo por causa das condições climáticas, meteorológicas, ou é porque sobre aquele lugar Deus está exercendo o seu juízo? Às vezes sobre um lugar de idolatria, de perversão,
de iniquidade, Deus cerca os céus. Os irmãos sabem a história do Nordeste brasileiro, um povo abençoado, gente capaz, inteligente, gente do trabalho, mas também a gente sabe que um povo dado à idolatria. Quantos anos de seca e de escassez? Será que o nosso Deus não é Deus poderoso para fazer chover lá? Para fazer brotar um manancial no meio do deserto do nosso Nordeste? O Senhor Deus é Deus. Mas olha o que a sua palavra está nos dizendo: se eu fechar o céu para que não chova, então Deus tem o poder de fechar o céu. Pior do que as bênçãos do Senhor deixar de chover sobre mim, a segunda parte e eu mandar que os gafanhotos devorem o país ou o que você tem. Então já é uma calamidade eu não ser abençoado por Deus. Segundo, o Senhor Deus liberar que as pragas consumam o que me restou. Pensem bem, irmãos. Deus tem o poder de deter a bênção, e Deus tem o poder de enviar os gafanhotos para devorar o que nos resta. É isso que Deus está nos dizendo. Terceiro, pior do que isso, pode piorar? Poderá vir praga sobre a nossa vida. Então Deus tem o poder de reter a bênção. Deus tem o poder de enviar os gafanhotos para devorarem o que nós ainda temos. E Deus tem o poder de detonar a nossa saúde. Não é para ninguém sair daqui pensando que todo mundo está doente ou lida com enfermidade, está debaixo de juízo, não. Graças a Deus. Eu e o pastor Eli, que estamos aqui, servimos a Jesus com alegria, e a gente tem uns dodói aí, né, pastor? O Senhor está com a mão sobre a nossa cabeça, nos mantendo vivos. O pastor Eli está com quantos anos hoje? 79. Oh, que maravilha, 79 anos, já passou por tanta coisa. Mas a mão do Senhor está guardando, o servo dele está guardando também. Isso não significa que todo problema de enfermidade é maldição, não. Pelo contrário, no nosso caso é bênção. A mão de Deus está nos sustentando, né, pastor? Mas o Senhor Deus, Ele tem esse poder também. O indivíduo não está andando na bênção, ele fecha a janela do céu. Para de vir bênção. Segundo, ele manda o devorador. Vai consumir tudo que ele tem, que ela tem. Terceiro, mexe na saúde. Pastor, tem base bíblica para isso que o senhor está dizendo? Vamos ler juntos. Poder para fechar e abrir. Gênesis 7, verso 1, depois verso 4, vou ler para os irmãos aqui. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. 7, versículo 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda substância ou toda criatura que fiz. Eu vou aniquilar com tudo. Um pouquinho mais na frente, Gênesis 8, verso 1 e 2. Então Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou então um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. Então nosso Deus tem poder de fazer a chuva parar? Tem. Nosso Deus tem o poder de dizer para a minha vida: a bênção vai cessar sobre você. Ele tem esse poder? Tem. Olha o que está escrito. Então Deus tem poder para fechar, para cerrar. Mas não é só isso que o Senhor está nos dizendo. Ele está nos dizendo no verso 13 de 2 Crônicas, que Ele também tem poder sobre as pestes, aquilo que come que você possui. Porque se ainda, Êxodo 10, verso 4 a 6, eu vou ler com os irmãos.
Moisés falando com o faraó: porque se ainda recusares, deixaria o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, e o que vos ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E eles encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra, o dia de hoje, até o dia de hoje. Meus irmãos, eu leio um negócio desse assim, eu não sei com você, mas comigo dá um negócio assim, um temor. Olha o que Moisés falou com o faraó: você não liberar, deixa o meu povo ir. Se você não liberar, a gente fazer uma festa ao Senhor, nosso Deus, no deserto. Olha, isso aqui, o Egito vai ser coberto de tanto gafanhoto, que vocês não vão ver um monte de terra sem estar coberto de gafanhoto. Olha, não haverá nenhuma casa de um Egito que os gafanhotos não invadam, não haverá uma. Vocês sabem, irmãos, que lá na casa do povo de judeu não entrou um gafanhoto lá, mas o Egito foi coberto de gafanhotos. Quem enviou? O Senhor Deus enviou. Meus irmãos, nós precisamos ter temor ao Senhor. O Senhor tem esse poder para fechar, e tem esse poder sobre a natureza, sobre as pragas. Êxodo 10, verso 13 a 19, eu vou ler com você o desfecho dessa história. Moisés estendeu a vara sobre o Egito. Êxodo 10, de 13 a 19. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que essa escureceu. Misericórdia. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação, todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Agora, perdoe ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor seu Deus para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés então saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Louvado seja Deus. Meus irmãos, você vê? Olha só o princípio do dízimo. Malaquias 3,10 em diante. Se eu abrir as janelas do céu sobre vós, virá a bênção sem medida. Quando Deus abre a janela, quando Deus abre as portas do céu, ninguém poderá nos impedir de ser abençoado. Mas se Deus fechar, lascou. Quando Deus sopra a sua nuvem de gafanhotos, meus irmãos, eu não queria estar aqui não, tá? Porque lendo essa história, me dá calafrio. Um dia desse aí, nos últimos 2 anos, a nossa região montanhosa foi visitada por uma neblina de gafanhoto que nos impressionou. Lá em Santa Maria de Jetibá, a TV local mostrou o agricultor, dono do terreno, apavorado, porque eles começaram a comer, devora mesmo. O texto sagrado que nós acabamos de ler diz que eles comeram tudo que era verde no Egito.
até a hora que Faraó se humilha, e o Faraó pede a Moisés: olha o seu Deus, para ele retirar essa praga, a gente não está aguentando mais. Moisés orou, e a palavra de Deus diz que então o Senhor Deus, que soprou um vento, enviando o gafanhoto, soprou um vento ainda mais forte, expulsando os gafanhotos. Que tipo de vento tem vindo na sua vida? Eu tenho visto, irmãos, pessoas que têm tido a vida assoladas, a começar da bênção que cessou. A bênção parou, os milagres pararam. Feliz daquele que está nesse processo aí, que consegue ainda se reconciliar com o Senhor e recomeçar a vida. Porque o segundo processo de perder tudo que se conquistou é muito duro. Tem pessoas que estão no segundo processo. É quando Deus sopra o vento dele e consome tudo que a pessoa tem. Misericórdia. Terceiro, o Senhor Deus tem poder sobre as enfermidades. Deus tem poder de dar e tirar, de enviar os gafanhotos e tirar a saúde. E disse, Êxodo 15, 26, olha comigo, Êxodo 15, 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Quem é o nosso Deus? Nosso Deus é um Deus poderoso. Ele é poderoso para abrir os céus, para repreender os prejuízos na nossa vida, e também para repreender as pestes que vêm em forma de enfermidade, para nos paralisar. Mas há um segredo na palavra de Deus, que se nós fizermos 4 coisas, a mão de Deus voltará, e as bênçãos do Senhor retornarão sobre a nossa vida. Eu só preciso fazer 4 coisas. Você precisa fazer só 4 coisas. Verso 14, 2 Crônicas 7, 14. Você já sabe de qual, mas por uma razão espiritual o Senhor te fez vir aqui hoje para lembrar isso a você. Diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 4 coisas que o Senhor fala aqui. Deus que teve o poder de fazer isso na vida de muitas pessoas aí fora, reter a bênção, enviar os gafanhotos, e de repreender as enfermidades, ou enfiar as enfermidades, Ele tem o poder de reverter isso na nossa vida. Você não precisa ficar debaixo de um chicote desse. Nós só precisamos fazer 4 coisas. A primeira delas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Não é fácil se humilhar. Quando nós temos a carta do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, capítulo 4, versos 6 a 10, diz assim, Tiago 4, 6 a 10. Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará.
Como é que é a gente se humilhar diante do Senhor? Não é diante dos homens. O Senhor Deus está olhando diariamente a nossa vida. Algumas coisas nós temos que ter cuidado, não termos uma vida de soberba, de independência, de orgulho, de prepotência. Isso tudo impede as nossas orações de serem atendidas e de serem ouvidas. Olha o que o irmão de Jesus, Tiago, está dizendo aqui. Que aquele que se humilha será exaltado. E o Senhor Jesus repete isso em Lucas 14:11, quando diz: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. É se humilhar. Não adianta nós orarmos a Deus para Ele retirar de sobre nós o juízo, o castigo, se não houver primeiro humildade da nossa parte. Como é que os judeus faziam isso? Eles rasgavam suas vestes, eles jogavam cinza sobre a sua cabeça, eles se vestiam de um tecido mais vagabundo possível, sentavam-se sobre cinzas e começavam com aquele gestual chamar a atenção de Deus. Mas muitos dos corações que assim faziam não se quebrantavam diante de Deus. E Deus tem um compromisso, não é com a nossa parte exterior, é com a nossa parte interior. O que está acontecendo aqui, está sendo processado aqui. Então a ordem do Senhor Deus, essa quer que o castigo seja retirado sobre a sua vida, humilhe-se. Humilhe-se. Qual foi o problema lá com Naamã? A resistência dele em dar 7 mergulhos no Jordão. É porque ele ainda tinha um pouco de orgulho. Para ele se humilhar e mergulhar ali no Jordão, ele ia ter que tirar a sua capa, a sua túnica, ele ia ter que tirar a sua armadura de frente dos seus soldados. Ele ia ter que expor diante daquelas pessoas que o serviam a sua lepra. Ele era um general. A Bíblia não diz isso, que ele não quis se humilhar, mas a gente deduz isso. Então ele tirou a roupa. Na presença do Senhor, todos nós temos que tirar a nossa veste, a nossa máscara, a nossa capa de aparente santidade. Depois que a gente faz isso, o processo da cura e da restauração tem início na nossa vida. Naamã não foi curado no primeiro mergulho. O primeiro mergulho fez parte do processo. O primeiro mergulho na vida de quem quer que a bênção retorne é se humilhar. Depois o Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, depois você se humilha, você ora. Ora de todo o seu coração. Coloque o seu sentimento naquilo. Tem que ser algo que sai da alma. Meus irmãos, tem pessoas que Deus pega o indivíduo, esfrega o nariz dele no chão para ele acordar e se lembrar que é pó, que é barro, que é verme, que não tem nada se não for do céu dado. E às vezes a pessoa é tão orgulhosa, tão soberba, tão arrogante, que não bastou as bênçãos cessarem na vida dela ou dele. Às vezes vem uns enxames de devoradores de todos os tipos, não são só os gafanhotos, e a pessoa não se dobra. Aí Deus permite que o físico dela seja tocado para quebrar. E eu conheci gente que mesmo assim não se dobrou. Aí você lê Provérbios 28:13, que diz: aquele que fora repreendido muitas vezes, endureceu o seu serviço, o seu coração, não se quebrantou, não se humilhou, ele foi quebrantado sem ter cura. Meus irmãos, isso é pavoroso. Então eu quero ser abençoado, se humilhe, segundo glória a Deus. Mas pastor, eu tenho orado. Vamos ver o que está escrito na Bíblia, Lucas 18, de 1 a 8. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer.
Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-lo, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio seja para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem na sua vinda, porventura achará fé na terra? É qualquer oração que Deus ouve depois que eu me humilho? Não. É a oração que eu faço com perseverança, mas acima de tudo com fé. Como é que está a nossa geração hoje de crentes? Estão perdendo a fé. Por isso que o Senhor Jesus diz que um dos sinais que caracterizam a sua vida é o enfraquecimento da fé. Sabe que a razão das pessoas estarem perdendo a fé é notada nos bancos vazios nas igrejas? O indivíduo deixou de acreditar que Deus cura a enfermidade porque ele espirrou, tomou Doril, tomou colistina, cessou a necessidade da cura. Deu um problema no pulmão, uma pneumonia, tomou um antibiótico, cessou a necessidade da cura. Eu continuarei falando para os irmãos: continuem e voltem a orar por cura divina. Não cessem de orar por cura. Não fique esperando chegar uma enfermidade brava daquelas em casa para você orar por cura. Não comece orando pelas coisas pequenas. Mas o Senhor Jesus disse que nos últimos dias haveria pouca fé no meio do seu povo. Porventura achará o Filho do Homem fé na terra na ocasião da sua vinda? Você já sabe como é que está. Atos 1:14. Olhem o que o texto nos fala. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Atos 1:14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Jesus voltou para o céu, mas deixou os seus discípulos. O que esses discípulos faziam? Eles perseveraram unânimes em oração dia após dia. Quem estava ali? Até a mãe de Jesus estava ali. Ela podia dizer assim: não, eu sou a mãe de Jesus. Mas ela estava junto e orando. Os irmãos de Jesus poderiam dizer: não, é meu irmão, estou assim com ele, ó, é meu irmão, nascemos do mesmo ventre. Mas eles estavam ali percebendo em oração. Se a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, por exemplo, em oração e perseverança, eu devo copiar esse exemplo. Ainda, a palavra do Senhor Deus nos diz em Mateus 18:20: